Fala, meu povo maravilhoso, como é que vocês estão? Estamos ao vivo hoje, estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no YouTube, como de costume, para falar desse tema maravilhoso. E sim, para você que está me vendo todo empacotado aqui, estou com frio, São Paulo está frio, eu estou sentindo que uma gripezinha quer passar por aqui, mas já estou me cuidando para ela vir e ir embora o mais rápido possível, né? Hoje, sinceramente, eu até cogitei não fazer a live, porque a garganta não está 100%, mas o meu compromisso com vocês é maior. Então, estamos aí, certo? Fazendo o que tem que ser feito. Muito bem. Hoje temos um assunto muito interessante que, na minha opinião, é o mais interessante de todos. É o mais importante de todos, que é: por que eu atraio tanto narcisista? Por que eu atraio esse tipo de pessoa para a minha vida? Então hoje você vai entender o que acontece que você atrai esse tipo de pessoa. Por que tem gente que atrai narcisista? Por que tem gente que atrai apenas pessoas saudáveis? Por que tem gente que tem o dedo podre? Então o objetivo é você entender e ter clareza do que você tem que fazer para daqui em diante parar de atrair essas pessoas, certo? Então, como de costume, já compartilha isso aqui com a tua lista de contatos inteira, convida todo mundo para cá, para todo mundo aprender sobre esse conteúdo que pode e vai transformar muitas vidas. Isso aqui pode salvar pessoas, né? Salvar pessoas das coisas mais terríveis que vocês possam imaginar. Porque quando a gente vai atender as pessoas aqui no 1-a-1, no individual, a gente ouve histórias de que narcisistas realmente acabaram com a vida da pessoa. Então, quanto mais esse conhecimento for divulgado, for compartilhado, quanto mais longe isso aqui chegar, mais vidas eu, que estou aqui falando, e você que está compartilhando, podemos transformar, mudar, de alguma forma até salvar de alguma coisa que pode ser muito ruim para aquela pessoa. Certo? Então, relembrando o tema, por que eu atraio tantos narcisistas? E quero ver as reações de vocês, viu? Vocês são meu termômetro. Quero ver muito coraçãozinho subindo. Um combinado. Como estamos ao vivo em duas plataformas diferentes, fica um pouquinho difícil para eu responder. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda lá no meu... Me ajuda aí, gente. Deu branco o nome aqui. Nas conversas lá do Instagram. Me chama lá. Conversa comigo no Instagram. Deu branco o nome do lugar, mas você sabe o que eu estou falando. Me chama lá no Instagram, conversa comigo por lá, me manda uma mensagem que eu vou ter muito prazer, ou eu, ou alguém da minha equipe, a Edna também, alguém do nosso time vai responder você com muita atenção e com muito amor, certo? Então bora lá, meu povo, vamos ao que interessa, que é aprender mais. Você já teve a sensação de que é como se você tivesse um radar que está treinado para atrair pessoas que vão te machucar? E quanto mais você se doa, mais as pessoas te sugam. Quanto mais você tenta salvar os outros, mais essas pessoas te afundam. Quanto mais você ama, mais você apanha dessas pessoas e da vida. E aí talvez você se pergunte, mas por que isso sempre acontece comigo? Por que eu atraio sempre esse tipo de pessoa? O que tem de errado comigo? Então, antes de você pensar que isso é azar, que isso é karma, que isso é alguma sina, não tem nada disso. Vou dizer algo que pode ser que você já tenha ouvido em algum lugar, pode ser que você ouça a primeira vez agora, mas é o que vai te dar clareza. A dor que você não curou lá de trás é aquilo que te coloca em desordem emocional. Quando você está em desordem, você sai do seu lugar, você sai da sua posição, e aí você vira um alvo fácil. Já viu animais quando estão andando em manada? Então, quando eles estão ali num grupo, cada um tem uma posição, né? Alguns ficam mais no meio, outros ficam mais na beirada, e conforme eles caminham, daqui a pouco eles mudam de posição, o que estava no meio vai para frente, o da frente vai para trás, o da beirada vai para o meio. Então, eles vão se revezando ali, eles vão caminhando, atravessando lá a savana africana, para sair do ponto A, atravessar e chegar em segurança até o ponto B, tá? Aí tem aquele lá, a zebrinha. Imagina lá um grupo de zebras. Eu nem lembro qual é o coletivo de zebras. Depois a gente coloca aí.
Mas tem uma zebrinha que sai e começa a andar sozinha. Aquela ali é o alvo fácil. Então, quando a gente fala de estar em desordem, estar fora de posição, é isso. É como se você fosse aquele animalzinho que foi se desgarrando aqui do grupo, se desgarrando da manada. E quando você passa por isso na tua família de origem, você vira um alvo fácil para os narcisistas, para manipuladores, para pessoas egocêntricas, egoístas, que só pensam nelas mesmas, para quem enxerga a tua carência e transforma a sua entrega em oportunidade de controle. Nossa, olha lá o Flávio, ele está se entregando tanto para a relação, está se doando 100% para mim, eu vou aproveitar para meter a faca nele, para controlar a vida dele, eu vou me aproveitar dessa bondade dele. É assim que o narcisista faz. Então não é que você mereça sofrer, não é que você goste de sofrer, é que você aprendeu desde cedo a chamar migalha de amor. Você foi treinado emocionalmente a aceitar pouco para não perder tudo. E a verdade é que muita gente vive assim, num ciclo silencioso de relacionamentos desequilibrados, onde o amor sempre é escasso e a dor, os abusos, os xingamentos são sempre abundantes. Então você só troca de rosto, mas o padrão é o mesmo. Você já está vivendo, sem sombra de dúvida, desde lá do começo da tua vida. O padrão é o mesmo, só mudaram os CPFs que estão vivendo aí esse padrão com você. O narcisismo muda, mas a ferida que atrai esse tipo de predador, vamos chamar assim, já que estamos usando o exemplo aqui dos animais, continua a mesma. É a mesma ferida. Então essa live é para você que já deu tudo, e mesmo assim você foi descartado, foi manipulado, foi abusado ou abusada. Para você que se culpa por ficar tentando tanto tempo. Para você que se pergunta, será que o problema sou eu? Por que eu não consigo me proteger? Por que eu insisto só em quem me destrói? Então hoje você vai entender que o problema não está apenas no outro. Está na forma como você aprendeu a se colocar na vida. A forma como você está no grupo, aí nesse grupo metafórico dos animaizinhos, atravessando essa savana perigosa, cheia de leões, cheia de predadores. Você aprendeu a se colocar no lugar errado, fora do seu lugar. E é aí que a desordem familiar começa a se manifestar nos seus relacionamentos. Então talvez hoje seja o dia de você virar a chave, parar de culpar o espelho e começar a cuidar da raiz do problema. Estão prontos para isso? Bora lá? Então se você chegou até aqui é porque esse assunto está te cutucando, tá? Porque de 6 lives nós já falamos muito sobre esse assunto. Eu sei que não é fácil ouvir algumas verdades, olhar para algumas realidades. Principalmente quando tudo que você queria era ser amado. Você queria um relacionamento perfeito, um relacionamento saudável. Era só o que você queria. Mas hoje eu quero te mostrar o que está por trás dessa repetição. O que existe por trás dessa sensação de que você vive atraindo pessoas egoístas, frias, abusivas, narcisistas. Então não é azar, fraqueza, é padrão emocional. É uma desordem interna que se tornou o seu padrão e você, sem perceber, está apenas repetindo. Então vamos lá. Essa live não é para apontar culpados, nem para rotular você ou qualquer pessoa como vítima. É para te mostrar que mesmo sem saber, você pode estar alimentando um ciclo que só termina quando você se reposiciona emocionalmente. Então hoje eu vou te explicar por que você atrai esse tipo de pessoa, como a sua história pode estar por trás de tudo isso e, claro, o que precisa acontecer dentro de você para esse ciclo se encerrar. Então você não veio aqui por acaso. Essa live pode ser o primeiro passo para parar de atrair dor e finalmente começar a atrair o que realmente cura você. Então vamos lá? Estão prontos para isso? Então vamos olhar para a realidade. Deixa eu só ver aqui no meu YouTube, porque apareceu uma mensagem de conexão. Aparentemente está tudo ok. Então vamos lá, vamos seguir. Você já percebeu como é que um animal ferido atrai predadores? Já que estamos falando de animais, vamos focar nesse exemplo aí. Não é porque aquele animal é fraco, é porque aquele cheirinho de sangue, ó, vai longe. E quem vive caçando sabe exatamente aonde ir. Então imagina o leãozinho, leãozão, né? Ele tá lá
no meio da floresta, no meio da savana, só de butuca, quietinho lá, atrás de uma moita, esperando algum animalzinho se desgarrar do grupo, ou o cheiro de sangue subir de algum lugar, e aí quando ele sente aquele cheirinho, é pra lá que eu vou. Com a gente não é diferente, não. Quando nós temos uma ferida emocional aberta, mesmo sem perceber, a gente exala o cheiro da carência, o cheiro do abandono, da culpa, da necessidade desesperada de ser visto, do medo exorbitante, de rejeição. A gente exala isso. E esse cheiro emocional, simbólico, né, porém real, atrai o quê? Ele atrai essas pessoas, esses predadores, que vivem no instinto, que estão ali procurando controle, estão procurando pessoas que precisam suprir o vazio, usando o do outro. Então você não atrai narcisista porque quer, você atrai porque em algum nível você aprendeu a chamar isso de amor, porque foi o amor que te deram. Amor com condição, amor que cobra, amor que te obriga a se anular, amor que só, nem podemos chamar isso de amor, né? Mas amor que só aparece se você fizer alguma coisa em troca, aí você recebe uma migalhinha. Então você aprendeu o que é isso. E aí você está com essa ferida de rejeição, de abandono, de manipulação, de traição, de humilhação. Estão todas abertas aí. E aí você atrai o predador, que é um especialista em caçar esse tipo de animal doente, animal ferido. É como se você tivesse crescido acreditando que amor tem que doer. Que se não tiver sofrimento, não é verdadeiro. Então, quando aparece alguém que te trata bem, você desconfia. Sabe aquela pessoa saudável, que já fez terapia, que está curado, que realmente ama de verdade, ama de forma saudável, ela aparece, você não, isso aqui está errado. Isso aqui não é certo, não. O errado é aquilo que eu aprendi lá atrás. Você desconfia. Mas aí quando aparece aquela pessoa que te testa, que faz você se sentir menos, que te coloca naquele lugar de sempre, naquele lugar de dor que você já teve a vida toda, aí você sente uma familiaridade. Você chama isso de paixão. Você fala, esse lugar aqui eu conheço. É aqui que é o certo. Isso não é paixão não, gente. Isso é repetição. Repetição emocional, repetição da desordem familiar que você viveu, repetição da posição invertida que você assumiu para tentar sobreviver emocionalmente. Certo? E aí está o centro da questão. Você não atrai narcisistas porque merece, e sim porque emocionalmente você está, como a gente tem explicado aqui minuciosamente, você ainda está fora do seu lugar. Você está aqui, e o lugar saudável é aqui. Você está em desordem. Tem uma ordem para o grupo funcionar e todo mundo ficar vivo. Sair daqui, chegar aqui, ó, sem um arranhão. Você está aqui, andando em qualquer lugar. Enquanto você está nessa desordem, vagando por aí, você vai continuar achando que amar é sofrer. Vai continuar achando que é normal dar muito, dar tudo de si, receber uma migalhinha em troca. Então tem gente que passa a vida inteira dizendo, eu só atraio gente problemática. Mas nunca se pergunta. A pergunta que realmente importa que é, onde foi que eu aprendi a normalizar esse tipo de amor? E aí eu preciso te dizer a verdade, que dói um pouquinho, mas liberta. A maioria dos adultos que se envolvem com narcisistas foram crianças que inverteram a sua posição lá na família de origem. Gente que virou adulto antes da hora, que cuidou de quem não deveria cuidar, que supriu os pais. A criança dava força para os pais em vez de ser o contrário. Filhinho que foi o protetor da mãezinha. A filhinha que foi a muleta emocional do papai. Então essas pessoas aí, essas que crescem com uma bagunça interior. Aí pessoas que viveram essas dinâmicas e muitas outras, né? Existem centenas de dinâmicas que eu poderia citar aqui, mas você já entendeu onde eu quero chegar. Elas aprendem que só tem valor se ela agradar, que tem que ser perfeito para ser amado. Não pode ter necessidade. Se eu demonstrar necessidade, se eu demonstrar fragilidade, que eu preciso de ajuda, não, eu vou sobrecarregar meus pais, eu vou sobrecarregar minha família. Eu nunca posso precisar de nada. Mas se alguém precisar, eu tenho que ir lá. Olha que absurdo isso.
mas é o que muitos de nós vivemos a vida toda às vezes. E essa inversão, essa quebra silenciosa da tua infância, te deixa em desordem emocional para o resto da vida se você não vier para a terapia tratar. Essa desordem te acompanha. E aí você cresce, amadurece por fora, mas dentro continua fora de posição. Então é como se o seu sistema emocional ficasse travado no modo serviço. Né? Tem vários modos aqui, o modo trabalhar, o modo receber, o modo descansar, o modo se cuidar, o modo recompensa. O seu só fica travado aqui, no botãozinho do serviço. Então eu só sei dar, eu só sei trabalhar, eu só sei resolver. Você só sabe carregar o outro no colo. E aí é onde vem o narcisista, vem o predador. Ele é a figura perfeita para continuar esse padrão, porque ele vai exigir de você, vai te cobrar, te manipular, te sugar, e você está acostumado a viver para servir, se entrega achando que você está sendo forte. Nada. Você está repetindo o que você viveu lá na infância. Então o narcisista de hoje é o reflexo da desordem familiar do ontem. Simples assim. Tá fazendo sentido, gente? Cadê os coraçõezinhos subindo? Me diz se está fazendo sentido isso aqui. E como a gente combinou, as dúvidas você vai lá no final da live me chamar e mandar uma pergunta no meu Instagram, que eu pessoalmente, ou a Edna, ou alguém do nosso time vai te responder com muito carinho e com muito amor, certo? Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, ainda mais que nós estamos na 6ª e última live dessa série falando sobre narcisismo. Certo, meus amados? Então vamos lá, vamos seguir. Deixa eu conferir minha conexão. Maravilha, vamos lá. Talvez você nem perceba, mas existem sinais claros de que você está preso ou presa nesse padrão. Sinais do quanto essa desordem emocional que você carrega desde lá, desde sempre, tem moldado as suas relações. Olha só, vê se faz sentido para você. Você atrai alguém. Vai seguindo aí o passo a passo, tá? Você atrai alguém. Em poucas semanas você já está dando tudo que você tem para aquela pessoa. Você já está se anulando. Você já está fazendo tudo para você ser a pessoa perfeita. Aí você coloca o outro num pedestal. E você lá no chão. E aí você começa, porque de começo essa pessoa parece maravilhosa, né? Você bota, nossa, ela é Deus na terra, Deus no céu, essa pessoa na terra. Mas aí com o tempo a coisa vai mudando. E aí você começa a aceitar pequenas faltas de desrespeito, faltas de respeito, melhor dizendo, né? Pequenos desrespeitos. Você começa a passar pano para umas mentirinhas, para umas coisinhas que você viu que não são legais. Você começa a justificar comportamentos que, olhando friamente, são injustificáveis. E aí segue. E aí vai piorando. Quando você se dá conta, você já está morrendo de medo de perder aquela pessoa, sendo que ela te faz mal. Ela te traz prejuízo em várias áreas da sua vida. E aí, com o tempo, aquela pessoa, esse predador, ou predadora, claro, né? Falo no masculino, mas envolve qualquer gênero. Esse predador ou predadora, ele vai manipulando, envolvendo você de um jeito que parece que você é responsável pela felicidade do outro. Você sente culpa quando coloca limites. Por quê? Você tem medo de parecer egoísta. Não, se eu me posicionar, se eu disser um não, aí eu vou parecer egoísta. Parece que eu estou pensando só em mim, mas eu preciso pensar no outro. E mesmo quando você percebe que tem coisa errada, tem algo errado que não está certo, que você está sendo machucado, que está te fazendo mal, você não sai, você continua naquilo ali. Porque acredita que se eu tentar um pouquinho mais, isso aqui vai mudar. A outra pessoa vai melhorar. Ela vai se transformar. Por quê? Porque você acha que o problema está com você, não está com o outro, né? E aí você começa a se perguntar, será que eu sou exigente demais? Será que eu sou uma pessoa difícil de amar? Será que sou eu que sempre estrago tudo? Já se fez essas perguntas? Eu já me fiz muitas vezes. Até eu vim para a terapia me tratar. Meus amados e amadas, quem vive em desordem emocional não consegue perceber que está
se doando para alguém que nunca teve a intenção de retribuir, porque no fundo está tentando consertar lá fora a falta de amor que está acontecendo aqui dentro. E isso nunca acaba, só continua. Viver nesse ciclo aí de amar quem não te vê, de se doar para quem não te retribui, não à altura, não é apenas cansativo, é destrutivo. Isso já está acabando e vai terminar de acabar com a tua vida, com o teu mundo emocional. E com o tempo você começa a duvidar da sua própria intuição. Aí você vive pisando em ovos, você perde sua voz, você se cala para manter a paz. Está um caos aquilo ali, está um inferno aquele relacionamento. Aí você, não, eu tenho que ficar aqui quietinho, porque se eu falar disso aqui, eu já sei que vai ser o Armagedon na Terra. Eu vou ficar quieto. Mas dentro de você está aquela guerra. E você está engolindo tudo isso e está se machucando. E aí, a sua autoestima desaba. Você começa a se sentir pequeno, insuficiente. Começa a achar que precisa merecer amor. Como se fosse um objeto que você tem que conquistar, sabe? Uma recompensa. Eu tenho que fazer algo grandioso para merecer aquela migalhinha do outro. Então é como se você fosse morrendo aos poucos, por dentro. Mas por fora você está sorrindo. Você veste, uma amiga minha falava muito essa expressão. Você veste aquele melhor sorriso, né? Que você ri aqui, ó, mas os olhos estão tristes. Você só pensa que está enganando as pessoas, mas está todo mundo percebendo isso. Porque você aprendeu a fingir que está tudo bem, enquanto você está se arrastando por dentro. Não é assim? Isso não afeta só seus relacionamentos, afeta o teu trabalho, teu dinheiro, tua energia, teu sono, tua saúde, tuas decisões, relação com os filhos, relação com os parentes, afeta tudo. É como se você estivesse sempre com a bateria no vermelho. Imagina o teu celular, sempre ali com 15% para baixo. É assim que você vive, tentando usar o restinho de carga que tem para carregar os outros, mas quem está descarregado, na verdade, é você. Viver assim, gente, adoece. Adoece emocionalmente, adoece familiarmente, espiritualmente, fisicamente. É impossível viver desse jeito. O amor que machuca é o reflexo da desordem que nós já falamos, né? E enquanto você não se curar por dentro, você vai continuar repetindo a mesma história. Só troca o personagem, só muda o CPF, mas a história é sempre a mesma, que muitos chamam de dedo podre, né? Então, o que precisa ser transformado, né? Acho que já está claro aqui o que acontece, os porquês. Então, como é que resolve? O que tem que ser transformado? Então, talvez você tenha chegado até aqui esperando aprender como evitar os narcisistas. Mas a verdade é que o foco não é o narcisista, não é o predador. O foco é você. É o que está acontecendo dentro de você que permite ou não esse tipo de vínculo. Você está com um déficit ou uma baixa de amor próprio, uma baixa de autoestima, uma baixa de alto valor, de alto respeito, autocuidado. E enquanto isso aí não for restaurado, você vai continuar entregando seu coração para quem só tem uma máscara. Vai continuar buscando amor, preencher o teu vazio, quem não sabe amar e quem não tem nada, não tem quase nada para te entregar. É como se o seu emocional estivesse andando com um cartaz assim no peito, dizendo, ó, me valida, me escolhe, me vê, eu estou vazio, me ame. Aí o narcisista vê essa placa que está aqui ó, na tua testa, no teu peito. Aí ele vai lá e usa essa dor contra você. Mas você não nasceu para isso. Você não foi feito ou feita para viver de migalhinha emocional. Você não veio para essa vida aqui para agradar, para se calar, só para se anular, ser rejeitado. O que precisa ser transformado é a sua relação com você. É a sua história, a sua dor, o seu lugar dentro de você. Eu acabei de falar aqui, né? Vou repetir. Vou falar de uma outra forma. Como é que está o seu nível de amor próprio? Autoestima, autovalor, autocuidado, autorrespeito e etc.
Se você fosse mensurar de 0 a 10, como é que está o nível disso tudo dentro de você? É para isso que você tem que olhar agora o seu lugar dentro de você. Porque enquanto você está fora de posição, você continua permitindo a desordem nos sentimentos, nos vínculos, na família. Então existe sim um caminho. Não é um caminho raso, não é uma diquinha de internet aqui, não é um post bonito no Instagram que vai curar você. É um processo, é um mergulho dentro de você, na tua história, no teu amor próprio, no teu propósito de vida. Vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre pergunto para os clientes que eu atendo, por que eles existem? Para que você nasceu? Para que você veio ao mundo? Qual foi o teu grande objetivo, o grande propósito? Para que você está aqui hoje? E eu afirmo com a propriedade de quem vive, de quem vê isso todo santo dia, várias vezes ao dia, né? Que a gente atende aqui 5, 6, até 8 pessoas num dia. Eu afirmo com propriedade que 95% das pessoas não sabem responder isso. Assim como eu também já não soube um dia. Então, provavelmente, você se encaixa nessa maioria. Você não sabe de onde você veio. Como é que diz o mineiro, né? Poncotô, poncovô, você não sabe nada. Todos nós, ou quase todos nós, já estivemos ou estamos nesse lugar. Mas dá para resolver isso aí. Você não precisa mudar os outros. Você precisa se reconstruir. Quando isso acontece, aí você deixa de ser aquela ovelhinha desgarrada que o lobo ataca, a zebrinha lá que sai do grupo, e volta para o seu lugar. Você entra numa ordem familiar. Você se reconecta com você. Aí, quando isso acontece, o narcisista percebe que você não dá brecha. Você não está ferido, você não está isolado, você não está carente de amor a qualquer custo. E aí eles começam, igual o imã, né? Tem um lado que atrai, que é quando você está doente. Aí o narcisista, puf. Quando você está curado, é como se invertesse a polaridade do imã. Aí ele se afasta. Então, se você está comigo até agora, é porque algo dentro de você cansou. Cansou de se anular, cansou de correr atrás, cansou de se explicar para quem não está nem aí para tentar realmente te entender. Talvez você esteja vivendo agora, exatamente agora, esse modelo de relacionamento doentio, que te esgota. Talvez você esteja tentando salvar um vínculo que te adoece. Ou talvez até já tenha saído, mas ainda está carregando dor, culpa, vergonha. Meu Deus, o que vão falar eu terminando esse relacionamento? Ninguém sabia que você estava morrendo lá dentro, né? E é aí que muita gente trava. Porque a ferida ficou tão grande que ela começa a se confundir com identidade. Mas eu vou te dizer uma coisa com todo o amor, mas com toda a firmeza do mundo. Você não é a dor que você viveu. Você é quem sobreviveu a essa dor. E você pode e deve se reconstruir. Mas ninguém se reconstrói sozinho. Porque as feridas que colocaram você aqui, ó, fora de posição, elas não vão se curar com uma frasezinha bonita que eu falo aqui, não. Com um conselhinho. Eu vi lá uma live, pronto, a live me curou, sou outra pessoa. Que bom que te ajudou. O objetivo é esse mesmo. Mas não é isso aqui que vai fazer uma reconstrução, né? As dores emocionais que a gente carrega desde lá de trás, gente, se curam num processo profundo, intencional, onde você é visto ou vista de maneira individual, onde você é acolhido ali dentro, compreendido, curado e reposicionado. E aí sim, quando você volta para o seu lugar, acaba a desordem, você volta a respirar, a escolher com consciência, a se olhar com respeito. E é sobre isso que a gente trabalha aqui. Sobre te guiar nesse retorno. Para que você pare de atrair esses predadores, sejam os narcisistas ou de qualquer outro tipo de transtorno, e comece a atrair o saudável, o inteiro, o verdadeiro. Quem está fora de posição atrai o que destrói. Mas quem volta para o seu lugar atrai o oposto. Atrai aquilo que constrói, que soma. Se isso aqui fez sentido para você,
eu quero firmar um compromisso com você. Compartilhe isso aqui com alguém que precisa ouvir isso. E o outro combinado que eu quero fazer, se você sente que está na hora de você mudar, você sabe onde me encontrar. Você pode me acessar aqui, falar comigo pelo YouTube, pelo Instagram. Muitos têm até meu número pessoal. Me chama lá, Flávio, eu quero me curar. Fale com a gente, fale com a Edna, vai lá no perfil da Edna, Edna Terapeuta. Nós vamos ter um prazer enorme a te ajudar a você se reencontrar, se reconstruir, voltar para o centro, para o lugar onde você é a pessoa mais importante da sua vida, onde o seu amor próprio está numa escala, assim, num nível maravilhosamente bem, saudável, onde você é o número 1, sem egoísmo, né? Sem egocentrismo. É como as escrituras dizem, ame o próximo como a si mesmo. E quando você já está tão bem com você mesmo, que você consegue transbordar um amor saudável para todos à sua volta e recebe também esse amor saudável na mesma proporção. Então nós estamos aqui para te ajudar. Vai lá, me manda um direct, lembrei o nome, me manda um direct. Manda uma mensagem para mim, manda para a Edna, ou para quem você se identifica mais, que vai ser um prazer te ajudar nessa jornada de reconstrução. Certo? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e estamos aqui à sua disposição. Até mais, gente!